Ciro Conte. Educação financeira. 7h31 aqui em Cuiabá. Queria aproveitar e mandar um abraço pro pessoal que está nos ouvindo. O Schomer está nos ouvindo, o Leandro Laurini. Obrigado, meus irmãos, pela audiência. Agora nós vamos ao nosso parceiro Sicredi. Vamos falar de educação financeira em sintonia. Ciro Conte. Educação financeira em sintonia. Apoio Sicredi. Hoje vamos falar de um tema muito pertinente, que é a questão de investimento. Nós somos um país que a gente passou por inflação, por um punhado de problema, e depois com a estabilidade as pessoas estão aprendendo que elas podem investir. Só que existe muita dúvida como fazer, aonde fazer, a partir de que valor fazer esse investimento. E hoje a gente está tendo a alegria de receber aqui novamente, né, a Ionara Schoffer Ludwig, que é a coordenadora de desenvolvimento de negócios da cooperativa Sicredi Vale do Cerrado, Mato Grosso, Amazonas. Ionara, bem-vinda, bom dia. Bom dia, João, tudo bem? Bom dia a todos que nos ouvem, telespectadores, né? Muito bom dia. Que bom recebê-la aqui novamente, estamos muito felizes. O prazer é todo meu, viu? Ionara, quem pode investir? Existe um valor mínimo para a gente fazer investimento? Olha, João, é uma dúvida de todos, né? Muitas vezes a gente acha que a gente precisa ter muito dinheiro para poder investir, mas não. O investimento, quando a gente se fala em investimento, é para todas as classes. Independente do valor, o importante é começar a investir. Não importa o valor que você tenha por mês, o importante é você ter esse início. A gente starta, quando a gente começa a startar isso na cabeça da gente, né? Olha, eu vou começar a investir. Só de pensar, você já está tendo uma mudança aí de hábito e isso já é interessante. Então, a primeira coisa que a gente tem que realmente levar em consideração não é o quanto eu estou investindo, é o que eu realmente vou conseguir e se eu tenho aquela disciplina de investimento. Então, investir é para todos. A gente precisa colocar lá, identificar qual é realmente o nosso valor que a gente pode estar investindo e também entender qual é o nosso perfil de investidor. Como que eu posso estar começando? Eu tenho um perfil mais conservador? Eu tenho um perfil mais moderado ou arrojado? O que seria isso, né? Quando a gente fala de perfis, é você entender qual o seu grau de risco para investimento. Então, é interessante você saber, eu posso estar tendo um investimento mais conservador, porque eu não gosto de correr risco, então eu vou para um investimento mais conservador, ou eu estou lá intermediário, eu gostaria de correr um pouquinho mais de risco, eu tenho uma situação financeira um pouquinho melhor, então eu vou lá no moderado, vou colocar meus investimentos em renda fixa, em investimentos em riscos um pouquinho mais moderado, ou os arrojados, né? Que daí ali eu vejo, não, eu tenho esse perfil, eu tenho um pouco mais de valores para investir e eu estou tranquilo na questão de se houver oscilação no mercado. Então eu vou lá para o mais arrojado. Mas é para todo mundo, viu, João? Independente do valor, a gente pode sim e deve começar a investir. Ionara, alguém está nos ouvindo agora, o Mato Grosso inteiro aí está sintonizado com a gente. Aliás, o Brasil pode estar, né? Estamos via internet. Pode pensar assim, escuta, eu moro aqui no sítio, na fazenda, estou aqui, eu quero começar a investir. Como que eu faço? Olha, é igual eu falei, só de você pensar, eu quero começar a investir, já é uma mudança de hábito, já a sua cabeça já começa a analisar realmente o grau de investimento. Então, o que você precisa fazer? Você precisa começar a se planejar financeiramente, né? A gente precisa estar colocando realmente no papel aquilo que eu gasto, aquilo que sobra para mim por mês, o quanto que eu posso estar investindo. Eu preciso ter essa organização financeira
para mim poder ter quando a gente fala assim, eu quero investir para mim poder só pensar no futuro. Mas o investimento também é para a gente começar a ter uma reserva de emergência. A gente também pode ter esse investimento como algo que você separa todos os meses, para que, se eu precisar, eu tenho ali rápido, né, como uma reserva de emergência. Então, quando a gente realmente tem essa disciplina e já o pensamento de começar a investir, isso é ótimo, João. Então, a gente tem que realmente começar a ter mudanças no pensamento da gente, para a gente começar a atrair essas mudanças, né, esses investimentos. Então, a gente precisa ter aquele planejamento financeiro para ter as reservas de emergência. Aí, agora eu estou investindo. Onde eu vou investir, então? Como que eu faço? Você pode começar numa renda fixa, que são investimentos com pouco risco, né? Então, a gente consegue incluir ali, colocar numa renda fixa, num tesouro direto, muitas vezes fundos de renda fixas também, que são mais conservadores. Quando a gente... Ionara, mas o que é isso, renda fixa? Renda fixa são aqueles investimentos onde a gente consegue saber mais ou menos quanto eu ganho. Se eu colocar ali no investimento pré-fixado, eu vou estar determinando a minha rentabilidade. Se eu colocar ali no investimento pós-fixado, ele vai ter as oscilações de uma taxa de juros, como, por exemplo, a Selic, que hoje também tem a decisão, né, no Copom da Selic. Então, a taxa de juros no pós-fixado, você vai ali estar acompanhando. O Tesouro Direto também é um excelente investimento que você pode... mas aí a gente precisa saber o vencimento, porque você tem que ser disciplinado para quando você for investir em alguns... Nós estamos com um problema na internet. Ionara, nós estamos com um problema de internet, ela está oscilando, a sua voz está desaparecendo, aí a explicação está ficando vaga, né? Vamos ver se melhorou. Ionara, vamos ver se melhorou. É problema de internet, telefonia, não é outra coisa. Ah, tá. E será que é a minha? Eu acho que não. Não é uma questão das ondas mesmo da internet que está com problema, pelo tipo de som que está chegando aqui. Acho que é problema de se brincar de satélite nesse momento. Queria fazer uma outra pergunta. Né? Com pouco dinheiro, é possível investir? Sim, é possível investir, sim. Nós não temos valores. O importante é você começar. Então, independente do valor, a gente precisa começar os investimentos. Então, é possível sim, João, com pouco valor. R$5 é possível? Sim, é possível. Eu vou te dar um exemplo, João, que eu costumo, quando eu faço educação financeira, a gente vai falar sobre dinheiro, eu costumo falar realmente, e é algo que foi da minha vida. Eu ganhava muito pouco, né? Estava lá como menor aprendiz e tal, e eu tinha costume de guardar todos os meses R$10. Todos os meses eu guardava, era o que me sobrava, eu guardava. E teve um período que eu consegui alcançar um valor ali de uns 600 e poucos reais. Quando eu comecei a fazer a faculdade, o meu irmão era para começar a me ajudar nessa faculdade, então fazer a matrícula, ele sofreu um acidente e ele não pôde me ajudar. Eu fui lá nesse valor onde que eu tinha guardado por um período e consegui fazer a minha matrícula. Então eu guardava esse valor, que vamos falar assim, que R$10 hoje quase compra um salgado. Então eu consegui guardar esse dinheiro e consegui fazer a matrícula da minha faculdade. Aí você pensa, e se eu não tivesse guardado, será que eu conseguiria ter feito a faculdade? Olha o que R$10 por mês fez com que eu me transformasse hoje. Então, assim, gente, não tem valor. A gente precisa começar. É R$5, é R$10, independente. A gente precisa começar sim, porque caso não tenha algum objetivo definido, pelo menos você tem aquela reserva de emergência.
e que para mim foi extremamente essencial e fez parte aí do meu futuro, né? Isso daí honrou o meu futuro. Verdade, belo exemplo, Ionara. Para fechar, em linhas gerais, quais são as dicas para o investidor iniciante? O cara que ouviu a gente hoje e fala, eu vou começar. O que vocês precisam ter em mente? Mudar essa definição. Precisamos ter essa mudança de hábito para o começo de investimento. Estabeleça objetivos, metas, uns planos de curto, médio e longo prazo. A gente precisa ter esses objetivos definidos, porque o curto prazo ele vai ser ali para sua emergência, para sua reserva de emergência. Curto prazo é até 1 ano. Então você precisa ter definido esse valor. Eu não tenho definido? Começar. E daí seria interessante também você já ter um médio prazo. O que eu posso fazer ali para mim poder estar tendo trocar de celular, né, trocar de computador, e aquele de longo prazo, que é a sua aposentadoria, viver de renda. Então, seria muito interessante se a gente começasse já com esse planejamento. Então, você faz um planejamento de metas e objetivos, começa a fazer o seu planejamento financeiro, quanto você ganha, quanto você pode fazer sobrar, porque muitas pessoas falam assim, o que sobra, eu posso investir? Pode sim, você tem os duas partes de investimento, entender esse curto e médio e longo prazo, para você fazer a reserva de emergência e mais um investimento para o seu futuro. Então você pode estar fazendo. E também a gente precisa ter uma análise que se é possível começar com pouco, literalmente é super possível começar com pouco. A gente pode estar até utilizando aquela regra do 50, 30, 20 do seu salário, 50, 30 e 20. Então 50% do seu salário você vai utilizar para suas despesas fixas. 30% do seu salário geralmente vai ser lazer. Esses 30% do seu salário é lazer, é roupa. Daí a gente precisa colocar realmente em consideração, porque a gente gasta. Então você precisa também ter esse momento de lazer para você. Mas tudo com conscientização. E 20% do seu ganho deveria ser. Então, o que você... A internet hoje ela não está nossa amiga. Alguma coisa está na... Ionara, a internet ela está atrapalhando a nossa conversa aqui hoje, né? Vamos, a gente consegue falar mais um pouquinho? Eu queria que você falasse sobre os produtos que tem para investimento no Sicredi, o que ele disponibiliza aos associados. Você está conseguindo me ouvir bem? Eu estou conseguindo te ouvir perfeitamente, mas realmente tem algum período que a internet começa a ficar ruim, parece que tem um zumbido, né? Claro. Mas assim, os investimentos que o Sicredi tem. Hoje o Sicredi ele tem um portfólio extenso e para todos os perfis de investimentos. Nós temos os produtos de renda fixas, que são os RDCs, que são aqueles que a cooperativa tem. Você vai chegar para o seu gerente, você quer um produto mais tranquilo, com baixo risco, ele é muito avaliado. Esses RDCs ou CDBs, eles são avaliados através do rating, do risco da instituição financeira. Então, esse produto de renda fixa que nós temos dentro da nossa prateleira é um investimento muito interessante, que ele acompanha o CDI, então ele é um produto de prateleira mesmo que a gente vai utilizar. Nós temos um fundo de investimentos em renda fixa, multimercado, cambial, em ações, e temos também o home broker, para quem quer comprar ações diretamente ali do home broker, também tem a capacidade de fazer esse investimento. Então, nosso portfólio está amplo, então, para todos os perfis de investidores. Ionara, muito obrigado. Que pena que a internet nos atrapalhou. Sempre um prazer enorme ter você aqui. Desejar um excelente dia para você.
E importante dica, espero que nossos ouvintes tenham compreendido, a internet não tenha atrapalhado os nossos ouvintes lá, interpretar tudo que você falou, que foram dicas muito importantes. Beleza então, João, eu que agradeço. Que pena mesmo, hein? E sem contar, João, que no Sicredi nós temos distribuição de resultados, viu? Então, os nossos associados, além de contar com um portfólio de investimento muito interessante e amplo, nós temos distribuição de resultado sobre alguns investimentos aí que nós temos no portfólio. Verdade, sou testemunha disso. Somos associados do Sicredi e de vez em quando a gente recebe um presente de final de ano. Isso é muito bom. Nós ouvimos, né, falamos com a Ionara Schoffer Ludwig, coordenadora de desenvolvimento de negócios da cooperativa Sicredi Vale do Cerrado, Mato Grosso, Amazonas, na nossa parceria com o Sicredi. Giro Conte.